Olá, boa noite, família Cerejão, que a paz esteja convosco, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para celebrarmos ao nosso Cristo Senhor. Hoje um culto especial, um culto de Páscoa, ainda em formato diferente, mas nós estamos ligados à cruz. Estamos unidos numa só fé, num só amor. E nesta noite eu convido a você a celebrar juntamente comigo a vida de Cristo em nossas vidas, a ressurreição dele. Fecha os teus olhos. Deus, tu és exaltado, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és digno, ó Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Olha o que ele fez por amor a mim e a você. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, oh, amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte ele venceu e ao terceiro dia ele ressuscitou e veio para nos trazer a salvação. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos alcança, esse amor que nos surpreende. Sinta-se envolvido pelo amor do Senhor, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você que está assistindo. Sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus nesta noite. Não anule o sacrifício que Ele fez por amor a mim e por amor a você. Esse amor que nos alcança todos os dias está vivo dentro de nós. A cruz está vazia, o véu já se rasgou e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Oh, aleluia, tu és exaltado, Senhor Jesus. Tu és santo, santo. Ó morte, onde estás? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível,
esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. E eu convido a você a declarar mais uma vez que a tumba está vazia, o sepulcro está vazio, o nosso Redentor, Ele não está mais lá. O nosso Redentor, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está em cada um de nós. Declare: a morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Esse nome doce, nome lindo, nome que cura, nome que transforma. E nós juntamente com os anjos rendemos glória a Ele, Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Te rendemos toda a adoração, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor. Amo a tua presença, Paizinho querido. Levante as suas mãos e declare comigo: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém.
para sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. A Ele seja dada toda a glória, a Ele seja dado todo o louvor. Somente Ele é digno de receber toda força, poder. Somente Ele é digno de receber a nossa adoração. E nesta noite, Senhor Jesus, receba a nossa adoração como um cheiro suave à Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estarei passando a palavra para o pastor. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fala, povo abençoado. Paz seja convosco. Uma boa noite. Uma noite abençoada hoje, nesse domingo de Páscoa, um domingo incrível, que de manhã tivemos celebrando ali a ceia do Senhor, né? Celebrando a Páscoa. Espero que você aí tenha celebrado em família a Páscoa, porque a Páscoa também, sem família, parece que não é Páscoa, né? Antes de nós darmos início à palavra dessa noite, eu queria poder orar com você, com a sua casa. Gostaria que você fechasse os teus olhos aí e pudéssemos fazer uma oração de agradecimento hoje. Em meio a tantas dificuldades, em tantas lutas, até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje é dia de trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E a Páscoa, que é Jesus, que é a ressurreição, é a nossa esperança. Então vamos agradecer ao Senhor por este dia, por essa noite, lembrando que é o início de uma nova semana. A semana começa agora no domingo, e já começamos o domingo na presença do Senhor, na ceia do Senhor e adorando ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este dia, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá a esperança, que é Cristo. E hoje, em família, com os familiares, podemos celebrar a Páscoa, fazer e trazer à memória o teu sacrifício e ressurreição, o Cordeiro e o sangue, o Cordeiro que venceu a morte. E nós te damos graças por este dia e pela semana que se inicia. Que o Senhor visite esse irmão, essa irmã, que o Senhor visite essa família, que a tua bênção seja com ele, que a tua bênção seja com ela, com todos os casais, com os filhos e filhas, com este jovem, com esta jovem, com este adolescente, junior. Que o Senhor esteja abençoando a todos, a toda a família, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Nós oramos e intercedemos pela vida da Meire e da sua mãe, que se encontram no hospital. Oramos por ela, pela família dela, pelo Jonas, seu marido. Também oramos, Senhor, pelo seu filho e por todos os familiares. Que o Senhor leve a esperança, e a tua esperança, a nossa esperança é o Senhor, e que o Senhor esteja agora alcançando essas vidas, as demais vidas também, Senhor, que estão num leito do hospital, que estão num leito de uma enfermidade, ou até mesmo em casa, passando por um momento difícil. Que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor seja a libertação desse povo, a cura de todos nós, a salvação de todos nós. No nome de Jesus nós oramos e profetizamos a cura, profetizamos a graça, o poder e a salvação do Senhor a todos nós, a toda esta nação. Assim nós oramos, cremos e assim profetizamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos estar trazendo uma palavra que fala sobre o Cordeiro e o sangue, e eu queria que você lesse comigo lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 21 ao 28, ou Êxodo 12, 21 ao 28, ela diz assim, falando a respeito da Páscoa. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem eles para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo do sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais dos portais. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam às instruções como um decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esse culto ou essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício
da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossa casa, e quando matou os egípcios, então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aqui nós estamos falando de um princípio de ensino. O princípio da Páscoa é quando Deus dá um comando a Moisés, pedindo para que se sacrificassem um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter defeito, porque esse cordeiro, ele aponta para Jesus, que eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Bom, Moisés, ele dá o comando a toda a família, e aqui a Bíblia narra o primeiro fica em casa, e esse fica em casa, irmãos, veio da parte de Deus. Esse fica em casa foi Deus falando para o seu povo: fiquem em casa e não saiam de lá, porque vai passar o destruidor. Porém, em todas as vigas das portas, nos umbrais da porta, aonde tiver a marca do sacrifício, o mal não chegaria naquela casa, a morte não chegaria naquela casa. E assim os israelitas, todos eles, fizeram esse sacrifício, passaram e marcaram os umbrais das portas, para que a morte não chegasse ali. Hoje, esse umbral, essa porta, essa casa somos nós, e em nós está a marca do Cordeiro, em nós está a marca do sangue de Jesus, porque Jesus é a Páscoa, é o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa, irmãos, é a passagem da morte para a vida, é a ressurreição. E por isso que a ceia, quando nós tomamos a ceia, ela é muito importante, porque a ceia, quando a igreja se reúne para tomar a ceia, a igreja, quando toma a ceia, ela faz-se a revelação do significado do pão e o significado do vinho. O pão significa o corpo, significa qual é o meu entendimento com o meu próximo, o quanto eu vou repartir esse pão com o meu próximo. O sangue representa o quanto eu estou mergulhado na presença de Jesus, o quanto realmente isso tem uma validade, tem uma importância na minha vida. Por isso que a ceia, irmãos, não é apenas algo que eu faço quando der ou quando eu quero. A ceia, ela é muito importante no contexto espiritual. Relembrando, a ceia diz: quando eu estou comendo do pão, isso significa o quanto eu estou repartindo, o quanto eu estou em comunhão com o meu irmão, o quanto eu estou com o meu irmão. E o sangue representa o quanto eu estou ali firme junto com Jesus. Então essa é a importância da ceia. E quando nós nos reunimos para isso, para a revelação do corpo e do sangue. E essa é a revelação que faz uma diferença na nossa caminhada. É essa revelação que vai dizer o quanto eu caminho com o meu irmão, o quanto eu caminho como igreja, e o quanto através do sangue eu caminho com Jesus. E dentro desse contexto entre igreja e agora, narrando o Velho Testamento, nós temos um ensino muito importante, que era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é incrível, e ela traz um ensinamento para a minha casa e para a tua casa muito bacana. Porque a Páscoa judaica, ela fala que os pais pegavam os seus filhos quando eram pequenos, eles se juntavam, e nós vamos ler isso em Deuteronômio, eles se juntavam em suas casas, e uma semana antes de chegar a Páscoa, os pais ensinavam aos seus filhos todos os dias. Agora imagine você, irmão, todo dia da sua vida, desde pequeno, ano a ano, você ter os seus pais sentando com você e ensinando o significado da Páscoa. Esse ensinamento que traz para nós é que muitas vezes nós, como pais, nós ensinamos o nosso filho a escolher o ovo da Páscoa, nós ensinamos eles a escolherem o coelhinho da Páscoa, ensinamos eles a escolherem um ovo mais caro ou menos caro, enfim. E eu não sou contra isso, irmãos. Eu não sou contra o chocolate ou você dar um ovo da Páscoa, longe de mim. Se você quiser me dar um de presente, estou aqui e eu recebo. A questão não é eu falar sobre o coelho ou eu levar um coelho para o meu filho e minha filha pintar em casa. A questão é saber o quanto você ensina da verdadeira Páscoa para os seus filhos. O quanto a nossa casa, o quanto aqueles que nos rodeiam, aqueles que são os familiares, o quanto eles sabem a respeito do princípio da Páscoa. Como eu falei, eu não me importo se a criança ela vai pedir um chocolate para o seu pai ou vai ganhar. Isso é da cultura, irmãos. Mas eu estou falando sobre ensinamento.
Eu não tenho problema com você entregar um ovo da Páscoa para o seu filho. O nosso maior problema é quando você não ensina a verdadeira Páscoa para o seu filho. É quando a Páscoa judaica, ela ensina que os pais reuniam seus filhos para ensinar a respeito do significado da Páscoa. E aqui mesmo na palavra, a Bíblia diz assim, que quando os seus filhos perguntarem o que significa a Páscoa, e eles vão responder, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que é o quê? É o sacrifício do Cordeiro, para que a gente pudesse ter vida. Então, se nós ensinamos os nossos filhos, amém, porque o povo, a Páscoa judaica, ela funcionava dessa forma. Os pais se juntavam com as suas famílias, com seus filhos, sua esposa, e ali, durante uma semana, todos os dias, ano após ano, eles ensinavam a respeito disso. Agora, olha só que interessante o que está dizendo lá em Deuteronômio capítulo 6. E, irmãos, todas as vezes que eu leio em Deuteronômio capítulo 6, eu me emociono muito, porque é um livro incrível, é uma passagem incrível, que ela está falando a respeito de ensinamento da palavra do Senhor. Deuteronômio 6, do 3 até o 21, não sei se vai dar para ler tudo aqui, mas ela está dizendo o seguinte, e isso é o que nós devemos fazer nas nossas casas, irmãos, isso é o que nós devemos fazer entre nós. Aqui a Bíblia diz o seguinte, capítulo 6, versículo 3 em diante, diz aqui, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo que os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim irá bem a você, e será muito numeroso na terra, onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, como o Senhor Deus é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha o versículo 7. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas, quando eles estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal no braço, e prendam ela na sua testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. O que é esse ensinamento que Deuteronômio, lembrando, a palavra Deuteronômio quer dizer repetição. O que Deus está dizendo para o seu povo é: repita isso todos os dias dentro da sua casa. Não deixe, não esqueça da palavra do Senhor, que ela se renova a todos os dias e a cada dia na sua vida. E em Deuteronômio está falando sobre a Páscoa. Guarde isso, ensine isso aos seus filhos, juntem-se em casa, no caminho, ao deitar, ao se levantar, marquem isso. É um ensinamento que não pode faltar na minha e na sua casa. Nesse período de pandemia, que não temos mais a comunhão dos santos, não estamos mais juntos na igreja por um período, é muito importante, meu irmão, é muito importante que você, aí na sua casa, pai, mãe, da mesma forma que a escola, ou até mesmo nós, ensinamos aos nossos filhos como pintar um coelhinho, como pintar um ovo da Páscoa. Mas nós temos a segunda palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra diz: ensine isso todos os dias, que seja isso como um decreto perpétuo. Olha só, é um decreto da parte do Senhor para a minha casa e para a sua casa, não a parte da sua vida, o livro dessa lei. E é o que está falando aqui em Deuteronômio, e é o que a Páscoa estava dizendo. Ali é a saída do povo do Egito, é a saída, é a libertação. A Páscoa é a ressurreição, a Páscoa é uma nova vida, e uma nova vida em Jesus. Amém? Agora, para a gente estar encerrando, a gente tem que entender uma coisa aqui, que às vezes a gente se pergunta: mas a Páscoa, ela é saída ou ela é ressurreição? Porque às vezes a pessoa fala: a Páscoa é saída, saída da onde? Do Egito. Não, mas a Páscoa é ressurreição, ela é a ressurreição de Jesus. As duas coisas caminham juntas, não tem como separar. E o que simboliza a saída? A saída do povo de Deus, do povo hebreu do Egito.
saindo de uma escravidão. Nós, antes de estarmos em Cristo, nós éramos velha criatura, éramos desgarrados. As pessoas que viviam no Egito, elas não tinham princípio de reino, elas não tinham Deus, elas não tinham para onde ir. A vida dela era uma vida escravizada, era uma vida oprimida, era uma vida de opressão, e isso era passado de filho para filho. Eles nasciam e quando entendiam sobre a vida, eles tinham o entendimento que iam ser escravos o resto da vida. Então a saída simboliza a saída da escravidão do velho homem, é a saída da velha natureza, é a saída do pecado, de uma vida de pecado, de uma vida escrava do pecado, escrava desse mundo. Então a Páscoa, quando falamos em saída, ela está nos ensinando a sair, um novo caminho. Quando nós saímos desse velho homem, da velha natureza, é porque Jesus está nos mostrando um novo caminho, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, para mim e para você e para toda a nossa vida e para toda a nossa casa e para toda a nossa família. Então as duas coisas andam junto. Primeiro é a saída, é o dia que você aceitou Jesus. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? O seu verdadeiro encontro. Você pode falar assim: mas eu nasci em berço evangélico. Isso aí não te dá uma carteirinha para você entrar no céu. Se você não nascer de novo aqui no seu interior e no seu entendimento, não resolve você ter nascido na igreja, pode ter nascido no altar, mas se não houve uma transformação, se não há uma nova natureza, não resolve de nada. Então a saída do Egito eu estou me despojando do velho homem, eu estou deixando uma velha natureza para trás, eu estou deixando para trás uma vida de escravidão, de drogas, de vícios, de pecado, de coisas que não agradam ao Senhor. E aquela escravidão e aquela vida que aqueles homens, que os hebreus viviam no Egito, era uma vida sem princípio. Eles não tinham princípio de reino, eles não tinham princípio de governo, de um rei e de um Deus, porque no Egito eles tinham deuses, mas não era um único Deus, eram vários. Então quando vem a palavra do Senhor, marquem os umbrais da porta, ali está dizendo o seguinte: está na hora de sair, está na hora de deixar o velho homem, e a marca do sangue de Cristo é o sinal na minha vida e na tua vida que nós nascemos de novo. Por isso que nós temos o hábito, e um hábito bom e importante, de dizer que o sangue de Jesus, ele tem poder nas nossas vidas, porque é esse sangue que passa sobre nós, assim como se passou lá no Egito, ele passa em nossas vidas. Por isso, irmãos, que nós cremos e pela fé nós entendemos que lá na frente, nesse caminho, o Senhor nos aguarda para um galardão, algo novo para acontecer nas nossas vidas. Nossa vida não é aqui, estamos aqui de passagem. Bom, e a segunda parte, a ressurreição. Lá no texto de 1 Coríntios 10, 2, vai falar sobre o batismo de Moisés. Se você nunca ouviu falar do batismo de Moisés, lá em 1 Coríntios 10, 2 diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Bom, se eu estou falando da saída do Egito, da escravidão, para uma nova vida, e numa nova vida nós entendemos que tem que ter o batismo. E aí na sua casa você deve estar pensando assim: como é que Moisés batizou aquele povo todo? Como é que Moisés consegue batizar um por um ali? Não é dessa forma que foi. E no texto lá de Êxodo, quando você lê capítulo 12 de Êxodo, você vai entender o que é essa saída. E lá você vai entender o que é o batismo de Moisés. Bom, Moisés, ele sai com o povo, ele está levando o povo para a libertação, para uma nova terra chamada Canaã. E quando eles se deparam com o Mar Vermelho, não tinha mais para onde ir. E vai dizer o texto que atrás dele vinha o exército de Faraó, querendo destruir a vida deles. Bom, nesse contexto todo, Moisés fala com Deus, e Deus fala para ele: pega o cajado e toca na água. E ali o mar se abre. E quando o mar se abriu, Deus dá o comando para Moisés: diga que o povo que marchem. E o povo saiu a marchar. E quando o povo está passando pelas águas, vai dizer o texto que a água se abriu, e um vento forte, ele segurou como duas barreiras, dois muros de água, um de um lado e outro do outro, e o povo passou em terra seca. Nessa passagem,
é o batismo de Moisés. E essa passagem vai te arremeter lá para o Novo Testamento, no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, irmãos, estava Jesus na água, no céu havia uma voz que dizia: esse é meu filho a quem tenho prazer. Era a voz do Pai. E nesse mesmo céu diz que uma pomba veio e pousou. Essa pomba ela simbolizava o Espírito Santo, e na água estava o Filho de Deus. Ali nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Moisés nós temos a voz de Deus falando para o povo: Moisés, diga a esse povo que marchem. Era a voz de Deus. Nesse mesmo local havia um vento forte que simbolizava o Espírito Santo e que abriu as águas para que eles passassem, e à frente desse povo ia Moisés. Então quando eles olhavam para frente, eles viam: lá está o nosso líder, lá está aquele que vai nos tirar da terra do Egito. E hoje, quando nós olhamos para Jesus, nós falamos: lá está o nosso rei, vamos seguir o nosso rei, ele é o nosso Salvador. E ali naquele momento havia a voz de Deus, que era o Pai, o vento forte, que era o Espírito, e Moisés, que simbolizava, era a sombra de Jesus. Então, da mesma forma que havia a Trindade no Novo Testamento, no batismo de Moisés, você vai ver a Trindade. Moisés ali representando Jesus e o povo passando, ali se dá o batismo. E por que o batismo, irmãos? Porque para a gente ter uma nova vida, uma velha natureza tem que morrer. Então quando eles passaram aquele mar, e aquele mar depois, quando ele volta, não tinha mais retorno. Isso é um ensino para mim e para você. Você que é batizado nas águas, não volte mais, não tente trazer a velha natureza de volta. Nós portamos uma nova natureza, e a nossa natureza é Cristo, é Jesus o nosso Senhor. Quando eles passaram pelo mar e as águas voltaram, quer dizer que o que ficou para trás? A escravidão, toda a idolatria, todo o vício, todo o mal, tudo aquilo que, toda a cegueira espiritual ficou para trás. No dia que você desceu nas águas do batismo, você morreu para aquele velho homem, para a velha natureza, e quando você saiu dali, você está simbolizando uma nova natureza, que é Jesus. Por isso que Páscoa, ela significa saída, e ela significa ressurreição. Ao terceiro dia, o Cordeiro Santo ressuscitou, e ele vive está eternamente. E isso significa a saída, a nossa saída de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, que o mundo até então nos mantinha preso, para uma nova vida em Jesus. E para isso se concretizar, um dia você desceu as águas do batismo. E se você que está me vendo e me ouvindo, você ainda não teve a oportunidade de descer as águas do batismo, eu já te convido agora, para que haja uma nova vida no seu interior. Aqueles que confessam, aqueles que testemunham a grandeza de Jesus, esses aí, Deus tem como filho. Então, se você ainda não é batizado nas águas, eu faço aqui um desafio e faço aqui um convite a você: deixe uma nova natureza nascer na tua vida. Isso é a Páscoa, é a saída e a ressurreição. E hoje nós estamos nessa noite celebrando isso. E agora, para encerrar, agora eu estou falando sério, vou encerrar mesmo. Qual é o papel da família na Páscoa? Qual é o nosso papel como família na Páscoa? Deuteronômio 6 já falou o que nós temos que fazer. Depois você lê aí na tua casa. Mas o princípio do papel da família na Páscoa é o que está lá em Gênesis, no capítulo 2. Quando Deus coloca Adão na sua casa, no Éden, e dá para ele uma missão, dá para ele um princípio, um propósito a ele seguir. E Deus diz a Adão: cultivar e guardar. Qual é o princípio da família na Páscoa? Cuidar e cultivar. Cuidar para que você não se para que a vida com Deus não se apague em você. Cuidar para que a palavra do Senhor ainda esteja queimando dentro de você. Cuidar para que a sua vida com Deus, ela não se apague. Cuidar para que os seus momentos, a sua vida em secreto com Deus, ela tenha um princípio e você tenha isso como entendimento. Cuidar para que a leitura da palavra e a meditação da palavra seja algo como princípio na sua casa. Como diz Deuteronômio: ensine ao deitar, no caminhar, ao levantar, ensine na mesa, em todo o tempo esteja ensinando. O cuidar é isso. Qual é o nosso significado? Qual é o nosso papel na Páscoa? Cuidar para que nós possamos ver os nossos filhos e a nossa casa servindo e adorando ao Senhor. E cultivar para que seja a palavra do Senhor um ensino perpétuo para as nossas vidas e para os nossos filhos, para o nosso casamento,
para o seu casamento, para os seus filhos e para os meus filhos, para a igreja, que nós possamos cultivar dentro das nossas casas a palavra do Senhor. E como diz Deuteronômio, né? É uma repetição, todos os dias, em todo momento. É isso que o Senhor pede para nós. Você quer ter um significado verdadeiro e real da Páscoa na tua vida? Deuteronômio 6, ensine a palavra todos os dias, leia a palavra, sente na mesa. Eu tenho certeza que hoje, ou nesse período da Páscoa, muitos sentaram para discutir qual é o ovo que vão comprar, que tipo de ovo que vão comprar, ou o que vão fazer na Páscoa, mas muitas vezes nós não sentamos à mesa para falar sobre o Cordeiro Santo, aquele que venceu a morte. Então nós precisamos ter uma metanoia, e entendermos que o princípio da Páscoa não é coelho e não é chocolate. O princípio da Páscoa é o cordeiro e o sangue, é a saída e a ressurreição, amém? E a palavra do Senhor, lá em Salmos, diz que uma geração dará conta a outra geração da grandeza do Senhor. E como é que nós vamos dar conta para essa nova geração que está surgindo? Deuteronômio, ensinando a palavra de Deus ao nosso povo, à sua casa e à sua família. Amém? Fique com essa palavra de hoje. A Páscoa é a ressurreição e o sangue, é a saída e a ressurreição, é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro Santo que venceu o pecado, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Amém? Vamos orar e vamos encerrar. Pai, nós te damos graças por esta noite e por este ensinamento da tua palavra, que o Cordeiro que venceu a morte, e que o teu sangue hoje não está mais nos umbrais da porta, mas o teu sangue está em nós, porque o Senhor derramou a ele por todos nós, e nós cremos isso. Nós cremos que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Eu creio que o poder do sangue de Jesus, ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para transformar vidas. Por isso, Senhor, nós agradecemos pela Páscoa, por trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Obrigado, Jesus, porque um dia vivíamos como escravos desse mundo, escravos muitas vezes da ignorância, de não ter o discernimento da tua palavra, mas o teu Espírito Santo nos revelou a verdade e todo o ensinamento. Te damos graças por entendermos um princípio hoje, e que esse princípio, Deus, não seja esquecido dentro das nossas casas. No momento, Deus, que o assunto é crise econômica, morte, Covid, vacina, um momento que os maiores assuntos estão relacionados ao mundo, nós aqui, como cristãos, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, e que o assunto mais falado em nossas casas não seja da crise, mas seja Cristo, não seja o problema, mas seja o Deus que cura e trata os nossos problemas, que seja um Deus de promessa, que seja uma palavra de vitória, de renovação e de renovo, que seja uma palavra de vida, de comunhão, uma palavra de restauração, que seja uma palavra, Senhor, que vai nos motivar, que vai nos levantar e continuar a caminhada com o Senhor. Que na nossa casa, Senhor, que os assuntos principais sejam relacionados ao reino, o teu amor, a tua justiça, a tua volta. Que seja, Pai, em nome de Jesus, na nossa casa, falado sobre a palavra, sobre as escrituras, falado, Senhor, sobre a grandeza dos teus feitos, falando que o Senhor é um Deus que salva, que é um Deus que sara, um Deus que cura, e que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas e de ensinamento aos nossos filhos. Assim nós oramos nessa noite, e que o teu grande amor, a tua graça e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, se cuidem, beijo no coração. A gente se vê por aí quarta-feira na igreja, a partir das 18h30, se você não conseguiu pegar sua ceia hoje, nós estaremos lá para estar entregando a você, tá bom? Fiquem bem, até mais, tchau, tchau.